Estamos de volta e agora para falar sobre a saúde do homem, que é um assunto delicado e que preocupa os médicos, pois a maioria dos homens só procura um especialista ou tratamento quando já está muito doente, o que pode ser tarde demais. É verdade. Para conscientizar o público masculino sobre a importância de fazer um check-up anual, o governo está lançando campanhas educativas e programas específicos sobre esse assunto. Antônio é um daqueles homens que não dá muita atenção à própria saúde. Hoje ele veio até uma das unidades de saúde da Prefeitura de Curitiba, mas apenas para um procedimento de rotina. O professor de espanhol tem 25 anos e revela que nunca fez um check-up médico. Vou ao médico, vou ao dentista realmente quando precisa, quando surge algum problema. Não faço muitos exercícios físicos, não cuido com a bebida, eu não fumo, eu me alimento bem, mas eu não tenho uma política para mim mesmo, para cuidado com a saúde. Do mesmo modo que Antônio Arialdo também não ligava muito para a saúde. Mas a situação mudou depois que ele descobriu um câncer no pescoço há 4 anos. A partir daí, Arialdo passou por alguns tratamentos e aprendeu a se cuidar um pouco melhor. Agora, até a higiene bucal está em dia. Acho que seria interessante comparecer de cada 6 meses a 12 meses para, fazer um check-up para prevenir até certas enfermidades, né? Uma pesquisa do IBGE mostra que os homens não se preocupam muito com a saúde. Apesar da expectativa de vida masculina ter aumentado de 63 para 69 anos, os homens ainda vivem, em média, 7 anos e meio a menos que as mulheres. A cada 3 mortes de adultos, 2 são de homens. Em 2007, por exemplo, 20 milhões de brasileiras procuraram um ginecologista, enquanto só 2 milhões de brasileiros se consultaram com urologistas. Para que os homens percebam a importância da prevenção, muitos programas e ações estão sendo desenvolvidos pelos órgãos públicos de saúde. A estratégia de saúde da família, as equipes de saúde vão até o domicílio e elas reconhecem a população da área de abrangência da unidade de saúde e, através desse reconhecimento, elas identificam um risco. Elas agendam uma avaliação dessa pessoa na unidade de saúde ou convidam a pessoa para vir à unidade de saúde. Essa é uma das estratégias de captação. Desde o ano passado, nós estamos implantando a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem no Paraná. O foco desse ano é o estímulo ao autocuidado. Então, nós estaremos focando o coração. Cuidados do homem com o coração, a estratificação do risco cardiovascular, acidente vascular, isquemia, as doenças isquêmicas do coração. Bom, as campanhas estão aí, mas o que é mito, o que é verdade na hora de tratar desse assunto, a saúde masculina? Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com o médico urologista Fernando Lorenzini. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que o homem tem essa restrição, né, de ir ao médico, né, com frequência, mas o diagnóstico precoce é fundamental na cura de doenças, especificamente, por exemplo, no caso do câncer de próstata, que é a doença que mais assusta os homens, né? Me chamou bastante a atenção que o número de homens que procura tratamento, procura fazer diagnóstico, é muito baixo em relação às mulheres. E isso provavelmente porque os homens lidam muito mal com o aspecto de saúde. Ter uma doença para um homem é muito preocupante. Então o homem deveria vencer esse aspecto, vencer esse medo, e realmente buscar o diagnóstico precoce, como você falou. O diagnóstico precoce é essencial e o homem tem sempre aquele pensamento de que para que vou procurar alguma coisa que não estou sentindo nada? Mas exatamente nesse momento, em torno de 80% dos cânceres de próstata hoje, graças à entrada da substância chamada PSA, que é dosada no sangue, e também o toque retal, então hoje 80% dos cânceres são diagnosticados na fase inicial, curativa. Quando antes de todas essas campanhas e tal, o paciente chegava quando tinha sintomas e geralmente já estava localmente avançado, a doença já tinha uma evolução difícil, o tratamento era muito difícil. Então hoje, graças às campanhas que vocês fazem, estão de parabéns, é excelente, que o governo está fazendo, é ótimo, que faz com que os homens percam esse tabu, medo de fazer um toque retal, que não tem nada demais, é um exame simples, como qualquer mulher faz qualquer exame ginecológico. É melhor fazer um diagnóstico precoce para não se arrepender depois, porque o arrependimento depois é muito grande, é muito amargo. Agora, doutor, dá para dizer que os homens eles sofrem por antecipação, porque muitos já desde os 20 anos ficam sofrendo que vão ter que ir no urologista, fazer o exame do toque, sendo que as mulheres muitas vezes desde a adolescência vão no ginecologista, elas têm mais a cultura de prevenção. O senhor como urologista às vezes também tem que trabalhar mais como psicólogo, digamos assim? Sim.
O homem já, eu acho que sim, ele sofre mesmo por antecipação. Ele já fica prevendo que possa ter uma coisa muito grave lá na frente. Então a gente pergunta para um homem o que é ter saúde, o que é viver bem para o homem. Hoje ele considera assim como o pilar de tudo, é ter saúde e ter vida sexual sadia, boa. Então para o homem isso é muito importante. Então aquela velha história de que tem que fazer exercícios físicos, que tem que não comer demais, não comer gordura saturada em excesso, não ingerir álcool em excesso, não fumar, é essencial tanto para o câncer como para a vida sexual. E hoje a medicina, nessa área envolvendo tanto a sexualidade como o câncer, está muito, muito, muito evoluída. Então, por exemplo, o homem hoje pensa assim, não, mas imagine que eu vou ter uma disfunção erétil, ou ejaculação precoce, que passa às vezes desapercebido e fica uma satisfação no casal. Então, o homem tem que sentar e resolver esse problema. Hoje, a disfunção erétil, ela tem tratamento para todas as formas, até a situação mais grave, quando se coloca até uma prótese de pênis. E lembrar outro aspecto. O homem também, na sua maneira de ser feliz, ele também quer ser pai, junto com a sua esposa. Lembrar que ele, 50% das vezes, ele é a causa do problema da infertilidade. E não jogar toda a responsabilidade sobre a mulher. Agora, o senhor estava, inclusive, conversando com a gente antes da entrevista aqui, o senhor citou um dado interessante que o telespectador tem que saber também. De acordo com a idade, o câncer ele pode evoluir. É o contrário da idade, né? Ele evolui ao contrário o câncer, não é? O câncer de próstata. Ou seja, com o avanço da idade, a pessoa tem um nível de câncer menos grave, digamos assim. Isso. É super importante isso. Quando você tem um diagnóstico de câncer de próstata, por exemplo, aos 40, 45 anos, usualmente ele é muito mais agressivo do que com um homem com 80, 90 anos. 70, por exemplo. Então, estatisticamente é assim, em torno de 70 anos de idade, em torno de 70%, 60% dos homens, se fizer lá um estudo em necrópsia, depois que morre, faz uma análise da próstata, possivelmente vai ter um câncer de próstata. Mas a evolução desse câncer é tão boa que não vai levar à morte por esta causa, por causa de câncer de próstata. Isso então, só nesse caso, né? Bom, quanto mais idade, a evolução é mais lenta, mais tranquila. Mas quando ele vem com a idade mais jovem, ele é mais agressivo. Então, justamente nessa idade, a partir dos 40 anos, em especial quem tem antecedentes familiares de câncer, ou quem for da raça negra, deveria começar seu exame, o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, a partir dos 40 anos de idade. Senão, é um pouco controverso, ao redor dos 45 a 50 anos de idade. Então, deve começar. Outro aspecto também importante que a gente falou antes é sobre o câncer de pênis. Várias campanhas estão sendo feitas, que é um câncer que está associado muito à higiene. Então, um recado é, sempre o indivíduo deve lavar bem seu pênis, fazer uma higiene adequada, e se ele tiver fimose, ele não consegue limpar também o interior do pênis. E procura, inclusive, uma cirurgia, né? Isso, para resolver o problema, para poder fazer uma limpeza adequada, e saber que o câncer de pênis, em torno de 70%, 75% das vezes, tem a fimose que está impedindo essa higiene adequada. Então o homem tem que tomar cuidado disso, não só se preocupar com o sexo, ser pai. E aquilo que a gente comentou também antes, hoje, o homem muitas vezes não sabe, às vezes ele faz uma vasectomia e não sabe que pode ser pai. Né? Então isso faz parte da saúde do homem. Então as vasectomias são reversíveis, as técnicas de reprodução assistida existem, os cânceres hoje você faz diagnóstico precoce. Então hoje nós estamos levando a vida do homem, se ele tomar todos os cuidadinhos, ser saudável em todos os sentidos e tal, como o colega já falou antes também, o aspecto cardiovascular é, digamos assim, é fundamental. Os cânceres logo vem em seguida como causa de morte. Então, se a gente tomar todo esse cuidado... E procurar o médico. Procurar o médico, o urologista e o cardiologista. Lembrar também do câncer de colo e reto, que é o terceiro em incidência. Então, a OMS recomenda que a partir dos 50 anos de idade, todo o homem ou mulher, você faça um exame chamado colonoscopia. Então, procurar, não tem segredo nenhum. Faça esses exames, que hoje o homem está chegando aí a idades assim que jamais se imaginava, em torno de 100, 120 anos. É uma expectativa grande para o nosso futuro. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado um pouco aí, animá-los. Ajudou bastante. Os homens a fazerem seus exames. Tá certo. Obrigado, boa noite. Igualmente.
Você vai ver depois do intervalo, escolas da região metropolitana recebem carteiras reformadas por detentos. E os fatores que prejudicam o desenvolvimento da construção civil. A gente volta em instantes.